Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Esse evangelho retrata muito bem quem é Santa Rosa de Lima. Talvez o povo brasileiro não conheça tanta história de Santa Rosa, porque a gente às vezes prefere conhecer a história dos santos europeus. E aí a América fica às vezes a bebida. Mas vamos conhecer, é muito interessante a história de Santa Rosa. Os pais saem da Espanha e vão para a terra recém-encontrada, Peru, Lima. E ali o pai monta uma empresa de garimpo, porque ali começa toda a exploração do que tinha na terra nova. No entanto, não sabendo administrar bem, tendo 11 filhos, e Isabel de Flores, a mais velha, ele fala a empresa e a família passa a viver uma situação muito difícil. Sendo ela a mais velha, então deve trabalhar e sustentar a família. Na casa, quando eles tinham uma condição melhor, uma das empregadas sempre olhava para Isabel Flores e dizia: és uma rosa. Ela era tão bela, o rosto dela era esplêndido, que a família gostava de levar para mostrar a bela Isabel para todos. Ela chamava a atenção por causa da perfeição do seu rosto, da beleza expressada. E quando a empregada chamou de Rosa, ela não gostou, porque já aos 5 anos consagrou a sua virgindade e já trazia no coração o desejo de ser inteira e somente do seu esposo, Jesus Cristo. O pai, naquela situação difícil, só via uma saída: casar a dela com alguém, em condições melhores, para que a família saísse daquela situação. No entanto, ela não desiste da sua vocação. Uma coisa interessante, na dúvida, ela não sabe se vai de volta de Santa Catarina de Sena. Ela quer entrar nos dominicanos, mas sem dúvidas, porque entre aquela situação financeira da família e o convento Carmelo, ela teria que largar a família. Naquela situação, com 10 irmãos, o pai e a mãe, ela se coloca diante da imagem de Nossa Senhora e pede orientação. E Nossa Senhora fala dentro do coração dela: fique na tua casa com a tua família. E por isso ela decide entrar para a ordem terceira. Ela não era religiosa de clausura. Ela monta na casa dela, porque gostava de cuidar dos pobres, mas tinha que trabalhar. Então ela monta no fundo da casa uma espécie de clausura, lugar da oração, e dentro da casa uma sala que ela chamava de ambulatório, onde ela recebia os doentes e as pessoas pobres. Trabalhava incansavelmente. Cuidava de uma plantação de flores que tinha na parte de trás da casa. Trabalhava com artesanato, costura, e as pessoas perguntavam: como que você consegue trabalhar tanto assim? E se dedicar tanto aos pobres da oração? Não dormia praticamente. A vida dela era boa para servir a família, para servir os pobres e para estar com Deus na oração. E por isso ela se dedica tanto ao trabalho que morre com 31 anos de estágio. Mas ela dizia assim:
nós encontramos a graça de Deus, não tem trabalho, não tem sofrimento, não tem cansaço. E quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me ofereço, mais eu encontro a graça de Deus, mais eu abraço a cruz do Senhor, mais a minha vida se torna dele. E quanto mais ela se oferecia, uma coisa interessante é que quando ela recebia os doentes, ela colocava a imagem do menino Jesus no colo das pessoas e dizia assim: receba o doutorzinho. E muitas pessoas eram curadas ao tocar aquela imagem do menino Jesus. Muitos milagres aconteciam. Todos queriam as flores de rosa de Lima, porque diziam que sentiam o cheiro de Cristo nas rosas dela. E ao morrer, a cidade inteira para depositar a encantadora menina de Lima, para despedir daquela que trazia no rosto a beleza de Deus, nos gestos do amor de Deus. E aí o Papa Clemente IX, ainda de olhos assim para a América, porque naquela época grande parte dos santos eram europeus, e a dúvida de torná-la santa ou não cai sobre ele pétalas de rosas, e ele sente o cheiro da rosa de Lima na presença e diz: não temos dúvidas, ela é santa, a primeira santa canonizada na América Latina, Santa Rosa de Lima. Então hoje rezamos pelos floristas. Se você for comprar flores hoje de parabéns, rezamos por aqueles que trabalham com artesanatos, rezamos também por aqueles que trabalham com costuras. Ou seja, aquela minha mãe, ela não costura mais, mas pelo menos ela faz. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.